Você já pensou em viver a sua sexualidade sem medo de engravidar, de um modo seguro, eficaz, natural e compatível com a sua fé? E se eu te dissesse que existe um método natural, eficaz e aprovado pela igreja para poder espaçar as gestações de um modo seguro e eficaz sem ir contra a sua fé? Eu vou te mostrar nos próximos minutos por que o método de ovulação Billings é a opção ideal para você neste momento para planejar o espaçamento dos filhos. Nos próximos minutos eu vou te mostrar porque o método de ovulação Billings é uma resposta segura e eficaz para aquilo que você estava buscando. Talvez você já tenha usado anticoncepcionais por anos, ou até outros métodos artificiais, como o DIU, o Implanon e até outros métodos de barreira. Mas de um tempo para cá, isso tem te incomodado. Isso tem te gerado uma angústia, uma incerteza sobre é isso mesmo que você está querendo viver e principalmente efeitos colaterais, coisas que estão afastando você de uma boa intimidade no seu casamento, está afetando o seu dia a dia e está também afetando a sua comunhão com Deus. Ou talvez você esteja noiva, você esteja amamentando e simplesmente precisa planejar de um modo natural e seguro o intervalo entre uma gestação e outra. O que acontece é que muitas de nós nunca fomos ensinadas sobre como funciona o nosso ciclo menstrual. Nós aprendemos que o ciclo menstrual ele é algo desregulado, difícil de ser compreendido e que por isso precisávamos de um modo seguro para evitar as gestações. E assim foi então desenvolvido diversos métodos artificiais que atingem principalmente a saúde da mulher. O principal deles, a pílula anticoncepcional. Diversos efeitos colaterais já estão associados e comprovados ao uso contínuo de hormônios em longa duração do corpo das mulheres. O risco do câncer de mama, risco de trombose, AVCs e outras doenças cardiovasculares estão comprovadamente relacionadas ao uso de contraceptivos hormonais. Problemas emocionais, risco aumentado para depressão, distúrbios de humor, dores de cabeça, candidíase de repetição, são inúmeros efeitos colaterais que fazem mal para a saúde da mulher. E outros efeitos afetam também não somente a saúde da mulher, mas também a intimidade conjugal. Mais de 90% das mulheres que eu atendo queixam-se de diminuição da libido, ressecamento vaginal e dificuldade na intimidade conjugal. Todas estão relacionadas e comprovadamente relacionadas ao uso de contraceptivos, principalmente os contraceptivos hormonais. São esses contraceptivos que têm afastado nós mulheres da conexão com o nosso corpo, têm nos afastado da nossa plena intimidade dentro do casamento e também têm nos afastado da comunhão com Deus. Porque muitas de nós também não fomos ensinadas que o uso de contraceptivos é sim um pecado. Um dos principais mecanismos de ação, inclusive dos contraceptivos hormonais, podem causar microabortos, porque pelas dosagens hormonais, hoje, os anticoncepcionais, eles não conseguem bloquear totalmente a ovulação. E se por um acaso acontecer uma fecundação, este embriãozinho não tem como fazer a sua anidação, por ser um mecanismo de ação, e essa mulher nunca vai saber que chegou de estar ali no início de uma gestação. Tudo isso te afasta da comunhão com seu esposo e da comunhão com Deus. A verdade é que existe uma solução e ela se chama Método de Ovulação Billings ou MOB, um método seguro e eficaz, científico, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde com até 99% de eficácia para não engravidar e o melhor, aprovado e reconhecido pela Igreja. Meu nome é Giovana Ágata, eu sou enfermeira com mestrado em enfermagem, sou instrutora do método de ovulação Billings há 12 anos e supervisora credenciada pela Semplafam, que é a Confederação Nacional de Planejamento Familiar, órgão que regula o ensino e divulgação do método de ovulação Billings aqui no Brasil. E como eu conheci o método de ovulação Billings? Assim como você, eu também já usei anticoncepcional, eu também sofri com os efeitos colaterais desses anticoncepcionais na minha vida, na minha saúde e no meu matrimônio. Com 1 ano de casada, eu não tinha libido, era zero libido, tivemos um problema conjugal e foi a partir daí que eu fui buscar solucionar este problema e descobri que a causa era o uso do contraceptivo.
E foi então assim que começou uma busca, porque eu ficava pensando, né, assim como muitas mulheres pensam, o que usar então para poder planejar a questão dos filhos, espaçar as gestações, já que eu não queria mais usar aquilo que estava me fazendo mal para o meu casamento. E assim eu descobri o método de ovulação Billings. Eu aprendi lá atrás, há 13 anos atrás, e foi assim que, aprendendo, eu me vi ali diante de uma oportunidade. Eu me vi diante de algo maravilhoso. Eu descobri como o meu corpo funcionava. Para vocês terem uma noção, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado e eu não sabia como era belo entender como o meu corpo funcionava. Eu fiquei simplesmente maravilhada de ver a simplicidade de um método e a sua eficácia. Tanto que todas as minhas gestações, elas foram planejadas. As pessoas às vezes perguntam, nossa, mas você tem 4 filhos, esse método não deve funcionar. Muito pelo contrário. Eu tenho consciência da minha fertilidade e todas as gestações nós sabemos exatamente o dia onde aconteceu a gravidez. E vendo tudo isso, entendendo essa beleza, eu vi também uma missão. Eu vi que eu podia ensinar, eu podia divulgar esse método para mais mulheres aprenderem. Eu queria que todas soubessem, porque o método Billings, ele é um método para todas as mulheres. E você pode estar se perguntando, mas por que eu não soube disso antes? Eu quero dizer para você que a culpa não é sua, assim como também a culpa não era minha. Nós não fomos ensinadas sobre conhecer a nossa fertilidade, nós não fomos ensinadas a monitorar o nosso ciclo, o nosso corpo, porque há um sistema, há uma indústria que ganha milhões e milhões em cima da nossa saúde. Nós somos enganadas por esse sistema, porque eles nos disseram que para espaçar uma gravidez, para evitar uma gravidez, somente usando métodos artificiais, quando a verdade não é essa. Nós temos uma opção natural. O nosso corpo dá sinais todos os dias e é através desses sinais que nós conseguimos reconhecer quando estamos inférteis, quando estamos férteis e assim consciente e livremente administrar as questões de engravidar ou de não engravidar. Depois de ver tantas mulheres sofrendo, buscando alternativas seguras e naturais para poder planejar a sua família e o espaçamento das gestações, eu decidi criar a mentoria MOB Sem Medo. E o que é o MOB Sem Medo? É uma mentoria individual, personalizada, onde cada caso é um caso. E eu vou te acompanhar para você ter mais segurança e garantir a eficácia da vivência do método de ovulação Billings. Ou seja, dentro da mentoria MOB Sem Medo, você vai ter acompanhamento individual, online comigo. Você vai ter um suporte individualizado, onde eu mesma vou tirar as suas dúvidas e te acompanhar de perto. Aulas dinâmicas, fáceis de entender e também um bônus exclusivo para a vivência do MOB durante a amamentação e pós-parto. E por que o método Billings funciona? Ele é uma leitura do ritmo natural do seu corpo. Não precisa de nenhuma ferramenta artificial, nem de dispositivos, nem de aplicativos que ficam aí fazendo cálculos e chutando a data provável da sua fertilidade. Ele se baseia nos sintomas da fertilidade que o seu corpo dá, dia após dia, quando ela está chegando e assim também quando você estará infértil. E dentro da minha mentoria, você vai ser acompanhada por mim, justamente para você ter segurança em observar e acompanhar o seu ciclo diariamente, tirando todas as suas dúvidas e podendo entender com clareza os sinais que o seu corpo está dando sobre a sua fertilidade. O MOB é um método de percepção da fertilidade que tem eficácia comprovada pela OMS, é um método reconhecido e aprovado pela Igreja e é utilizado por mulheres em todo o mundo, em todas as fases da sua vida reprodutiva. O MOB ele é aplicável a todas as mulheres dentro de qualquer fase da sua vida reprodutiva, desde a menarca, na amamentação até a pré-menopausa. E funciona mesmo se você tem ciclos irregulares, né? No MOB você vai descobrir que não existe mulher regulada. Se você tem síndrome dos ovários policísticos, endometriose. Inclusive, o método Billings ele vai ser a ferramenta que vai te auxiliar a monitorar o seu ciclo, saber se o tratamento que você está fazendo para essas questões está sendo válido, se ele está tendo resultados positivos, e ele é uma ferramenta que pode auxiliar, inclusive,
no seu tratamento. Então, fique tranquila, porque você vai aprender a aplicar o método de modo simples e seguro dentro da minha mentoria. E agora, eu vou passar alguns vídeos das minhas mentoradas para você ver como o MOB realmente funciona na prática. Olá, eu sou a Sandra Ludmila. Eu fui atrás do método Billings porque numa confissão o padre me questionou sobre método contraceptivo e eu usava o Implanon. E aí o padre me informou que é um pecado grave. Até então eu não sabia dessa informação. E já vai para 1 ano que eu tô sem nenhum método, usando somente o método Billings, na verdade. Através dessa confissão eu fui procurar uma grande amiga minha, me indicou a Giovana. Eu tirei o meu Implanon em fevereiro e a Giovana começou a turma, se não me engano, março. E aí já completei 1 ano de aniversário do método Billings e estou muito feliz, muito satisfeita, porque realmente funciona. A gente aprende a conhecer o nosso corpo e eu estou bem feliz mesmo, porque se você seguir certinho, não tem como ter medo. Eu era bem temerosa, a Giovana pode confirmar isso, tava com muito medo de ficar assim sem nada. Por quê? Já tenho 42 anos, tenho 2 filhos, meu marido não pretende ter mais filhos, né? E assim, realmente funciona se você seguir as regras certinhas, as orientações da Giovana, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre disposta, sempre disponível. Foi muito boa a nossa mentoria. Eu não abandono mais, tá? Eu sinto de não ter conhecido antes, de não ter tido a coragem, não ter sido tocada antes para usar esse método, mas tudo é no tempo de Deus, né? Então eu aceito isso que eu tô vivendo agora e recomendo. Eu tô muito satisfeita, Giovana, muito obrigada por me acompanhar durante este meu período. Olá, meu nome é Naira, eu tenho 32 anos, sou casada e tenho um filhinho de 1 ano. Quando eu estava grávida do meu filho, eu já comecei a procurar algum profissional, algum curso, né, para me orientar sobre isso. E aí que eu encontrei a Giovana. E assim que eu tive meu bebê, eu já me matriculei, né, vi as aulas, comecei a fazer o acompanhamento. Então, assim, o período logo do pós-parto é um período bem delicado, né? Então teve o tempo que eu fiquei sem menstruar, né? Era meio difícil pra gente conseguir perceber os sinais do nosso corpo, porque tem muitas alterações hormonais, né? Mas ainda assim, nesse período, a Giovana me acompanhou, né, de uma forma muito próxima, muito atenciosa. Ela sempre entrega muito mais do que o que promete, né? O que a gente espera. Eu achei o acompanhamento dela muito atencioso, muito cuidadoso, sempre ali tirando as dúvidas, sempre próxima, né? Foi fundamental pra me dar segurança, né, para que eu conseguisse aplicar o método de forma tranquila. Em pouco tempo, eu já percebi, né, o conhecimento que eu estava tendo do meu próprio corpo, que a gente não vê esse tipo de informação, né, valiosa para a mulher em nenhum outro lugar. O pensamento mundano é contraceptivo, né? Mas o MOB, ele é sim seguro. Depois de pouco tempo, a gente aplicando, a gente consegue perceber os sinais do nosso corpo e aí vai ficando cada vez mais claro, né? Dá pra ter uma tranquilidade, sim, né? Traz um conhecimento do nosso corpo, né? E a gente passa a viver também a nossa sexualidade de forma mais tranquila. Olá, meu nome é Gilda e comecei a pesquisar sobre o método por conta própria, mas tinha muito medo de viver o método porque eu tinha uma recomendação médica de que eu não poderia engravidar naquele momento, então tinha muito medo de dar errado e acabar prejudicando a minha saúde. Usava contraceptivos, o que me causava ali uma baixa libido, prejudicava o meu casamento, né? Sentia muito cansaço e, além de prejudicar o meu casamento, prejudicava também a minha vivência na fé, porque à medida que eu fui conhecendo o MOB, também eu fui descobrindo que essa era a recomendação da igreja e que, portanto, eu estava ali em pecado grave. Então, isso gerava em mim também um desconforto muito grande de não estar em comunhão com o meu Deus, né? Que encontrei a Giovana no Instagram e, por meio dela, me tornei aluna, né, do curso MOB Sem Medo e, graças a Deus, com ela, eu encontrei ali a segurança que eu precisava para viver a liberdade do método. Com ela, eu aprendi, né, a conhecer o meu corpo, os sinais que o meu corpo dava e hoje eu já vivo o método assim sozinha, já consigo me virar sozinha, mas sei que se precisar a Giovana está sempre do nosso lado, ela é companheira, está ali sempre muito próxima de todas as suas alunas. Então, o que eu tenho para dizer para todas
a todas as mulheres que desejam iniciar o MOB e estão com medo, não tenham medo, né? Busque por uma orientação, né? Principalmente, né, de alguém assim capacitado, e nesse caso ninguém melhor do que a Giovana para nos acompanhar nisso, porque com ela tudo fica mais fácil, e aí vocês vão ver o quanto é libertador a gente conhecer o nosso corpo e viver o método. E o que você vai conquistar entrando para a minha mentoria e dominando o seu ciclo menstrual? Você vai ganhar mais liberdade, você vai descobrir que nunca precisou usar hormônios artificiais para controlar o seu ciclo, você vai ter paz porque você não está mais indo contra a sua fé, você está usando algo lícito, moral e aprovado pela igreja. Você vai ganhar autoconhecimento, porque você vai conhecer agora como o seu ciclo funciona, como o seu corpo funciona e como a gente responde a tudo isso. E você terá mais segurança no seu casamento. Você vai melhorar a sua intimidade conjugal, porque você não vai ter mais nenhum agente externo atrapalhando a sua intimidade. Vai melhorar o diálogo e vocês terão uma comunhão maior na intimidade conjugal. E para quem é a mentoria MOB Sem Medo? Para mulheres que desejam planejar as suas gestações de um modo natural, seguro e eficaz. Para mulheres que estão noivas, que já são casadas ou que estão na fase da amamentação. Para mulheres que já tentaram viver o método de ovulação sozinha, mas se confundiram, não entenderam nada. E para você que busca uma alternativa segura e eficaz e natural para o espaçamento das gestações. E para quem não é a mentoria MOB Sem Medo, para quem não quer assumir a responsabilidade de aprender e monitorar o seu ciclo, que prefere o comodismo de continuar com métodos artificiais, mas que trazem muitos malefícios para a saúde, ou também para mulheres que sabem que estão no erro, sabem que estão no pecado, mas que agora preferem não mexer com isso, preferem continuar aí com seu pecado de estimação. Então, o método Billings não é para você. E para você que vai entrar na mentoria MOB Sem Medo, nós temos bônus exclusivos. E quais são os bônus exclusivos para você que vai entrar na mentoria MOB Sem Medo? O mini curso MOB na amamentação, que vai te dar todo o suporte, né, durante a amamentação e pós-parto, e o MOB na prática, que são aulas curtas, dinâmicas, fáceis de entender, que você pode revisitar sempre que precisar. E você pode acessar tudo isso por 1 ano. E além disso, você tem 7 dias de garantia incondicional, garantidos por lei. E também, se no final dos 6 meses você não aprendeu nada e me comprovar que não conseguiu entender nada sobre o seu ciclo, não identificou sua fertilidade, entre em contato com o nosso suporte que eu devolvo integralmente o seu dinheiro. Então, aproveite, porque as vagas são limitadas, justamente por ser um atendimento individual, eu não consigo atender tantas mulheres. Então, não perca essa oportunidade de garantir a sua vaga na mentoria MOB Sem Medo. Então, venha comigo, não perca essa oportunidade, clique no botão abaixo e venha entrar para a mentoria MOB Sem Medo. Assim que você entrar para a mentoria, você já terá acesso às aulas e hoje mesmo poderá iniciar a sua jornada de transformação e de autoconhecimento. Agora, imagine como é acordar e todos os dias ter a certeza que você sabe quando virá sua menstruação, sabe quando seu período fértil está acontecendo e não ficar desesperada com medo de engravidar a qualquer momento. É isso que o MOB Sem Medo proporciona para você. Eu espero você até lá!